Olá, sou o professor Eustáquio de História do IFTM Campus Uberaba. O tema de hoje é sobre a Revolução Inglesa do século XVII, a primeira revolução burguesa da história da Europa. Bem, para compreender a Revolução Inglesa, temos entender que no século XVII, embora o absolutismo estivesse no auge na França, com seu símbolo maior, o rei aristocrata Luís XIV, na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVII, o antigo regime está em colapso. Lembrando que o antigo regime é aquele modelo político em que a monarquia é absolutista e que todo o poder do rei emana de Deus, de acordo com a teoria do direito divino do rei governar. Esse modelo absolutista também tem forte influência intelectual da Igreja Católica. A sociedade ainda é marcada pelos privilégios do clero da nobreza, né? A sociedade estamental. E, na economia, o que prevalecia era o mercantilismo, a ideia de que o Estado, para ser forte e rico, tem que acumular metais preciosos, manter uma balança comercial favorável e o protecionismo alfandegário. E é nesse sentido que, no século XVII, né, a burguesia, já com forte poder econômico, ela vai buscar também ter o predomínio político. É assim que vocês devem entender. Nesse contexto de crise do antigo regime, a Revolução Burguesa busca estabelecer um Estado mais dinâmico, capaz de atender os seus interesses capitalistas. Assim, a Revolução Inglesa é uma revolução político-militar e também com forte influência religiosa que solapou com o antigo regime absolutista e implantou, em 1688, com a Revolução Gloriosa, a primeira monarquia parlamentarista da história. Né? Bem, e quais são as causas dessa revolução? Né? Conforme já adiantamos, há um colapso do antigo regime absolutista. A classe emergente, a burguesia, já não se sentia mais, né, protegida pelo rei. E assim, a burguesia vai buscar uma nova forma de governo capaz de atender aos seus interesses econômicos. Então, diante disso, os fortes atritos entre uma monarquia absolutista, da família Stuart, e o parlamento, né? O Congresso, os deputados, já controlado pela burguesia, quer um governo que atenda aos seus interesses, né? Que não prejudique o avanço da economia capitalista. Além disso, há uma rivalidade em termos da nobreza, que não quer perder seus privilégios, e a burguesia, né, composta pelo terceiro Estado, que quer não só a ascensão social, mas também ela busca um governo, né, que não atrapalhe os seus negócios. É assim também que uma das causas dessa Revolução Inglesa é uma questão que envolve aí a reforma protestante na Inglaterra. Os atritos entre anglicanos e católicos partidários da monarquia e os calvinistas, né? Na Inglaterra conhecidos como puritanos e presbiterianos. Bem, sobre as etapas do processo revolucionário, temos o início com a Revolução Puritana, de 1640, né, contra o governo de Carlos II, e isso desencadeia uma guerra civil. E depois de quase uma década de guerra, o líder do parlamento, né, o general Oliver Cromwell, assume o poder e implanta uma república. Pela primeira e única vez, a Inglaterra vai ser governada por uma república. Diante da morte de Oliver Cromwell, e para conter as agitações populares, os setores econômicos, né, e políticos fazem um acordo e resolvem restaurar a monarquia da dinastia Stuart. E esse processo culmina com a Revolução Gloriosa, quando
o príncipe holandês, Guilherme de Orange, assume o poder. Revolução gloriosa porque não houve derramamento de sangue. Né? Sem conturbação social, a burguesia consolida-se no poder. Bem, então, não se esqueçam que essa Revolução Inglesa é a primeira revolução burguesa contra o absolutismo. Né? Envolve aí os interesses da monarquia, da dinastia Stuart, que quer manter o absolutismo e manter os ideais do antigo regime, versus o parlamento, já controlado pela burguesia. Lembrando que na Inglaterra, o parlamento era bicameral. A Câmara dos Lordes, representando os interesses da nobreza, enquanto que a Câmara dos Comuns, representando os interesses da burguesia. Bem, ainda sobre os antecedentes da Revolução Inglesa, vamos entender a sociedade, como se organizava. Os cavaleiros é a antiga nobreza feudal, a nobreza mais tradicional, proprietária de terras, e querendo e ciente de que poderia perder o poder, ela vai apoiar a monarquia absolutista. Enquanto que os opositores do absolutismo, em sua maioria calvinistas, né, ela liderada pela burguesia, a alta classe de comerciantes, banqueiros e os profissionais liberais, né, a gentry, essa nobreza mais progressista, aliada da burguesia, com já uma mentalidade capitalista. Ela também vai se opor ao absolutismo. Outra classe social, os yeomen, os pequenos proprietários, aqueles arrendatários, pequenos fazendeiros e granjeiros. Esses são os setores que têm o poder econômico, mas não têm o poder político. Eles vão fazer oposição ao absolutismo. Enquanto isso, os outros setores mais populares do terceiro estado, né, aqueles que tinham propostas mais avançadas para a época, os camponeses, aqueles mesmos camponeses que foram desterrados, foram desalojados, né, expulsos suas terras pelos encloses, que nós vamos falar daqui a pouco, e o proletariado, uma nova classe social que vai surgir, trabalhadores principalmente urbanos, né, aqueles trabalhadores muito desempregados e que, diante do êxodo rural gerado pelos enclosures, vão procurar migrar do campo para as cidades, procurando emprego nas nascentes fábricas. Então, percebam que esses setores que se opõem ao absolutismo, alguns querem, exemplo de burguesia, gentry e yeoman, que têm propriedade, e esses querem a mudança política, enquanto que os setores mais populares querem que a revolução avance, para que seus interesses também sejam atendidos. E querem reformas não só políticas, mas reformas sociais para melhorar suas condições de vida, os camponeses e o proletariado. Bem, ainda sobre as revoluções inglesas, não se esqueçam do tocante aí à reforma protestante. Né? O Henrique VIII, através de Atos Supremacia de 1534, cria uma igreja sob influência das reformas protestantes, ele cria a igreja anglicana, né? Rompe com a igreja católica e se torna o líder dessa igreja anglicana. Né? Essa igreja anglicana, ela rompe com o papado, né? E as terras da igreja foram confiscadas. E o novo líder dessa igreja anglicana é o próprio rei da Inglaterra. Outro setor importante são os católicos, né, que estão perdendo o poder. Né? E esses católicos, em sua maioria, são aqueles provenientes das antigas propriedades feudais, são os senhores feudais. Né? E os calvinistas, né, muito importantes na França, com João Calvino, com os reformadores, né? E na Inglaterra, eles se dividem em dois: os presbiterianos, muito fortes, principalmente na Escócia, né? Componentes aí da alta burguesia, eles fazem uma oposição moderada. E exatamente por isso, eles defendem uma monarquia parlamentarista capaz de atender seus interesses, né? Em que coloque o poder do rei sob o limite da lei, sob o limite do parlamento, do Congresso. E os puritanos, né? Aquela pequena e nova burguesia, e com interesses
não é? Principalmente na Inglaterra, com interesses mais radicais, representando os interesses das classes mais populares. Exemplo de camponeses desterrados, não é? Expulsos suas terras, e também os trabalhadores urbanos. Esses querem a implantação de uma república e que a revolução avance para atender seus interesses. E por isso eles são chamados de mais radicais. Bem, é importante entender que desde o século XIII, o poder do rei na Inglaterra já era limitado pela Magna Carta, de 1215. Essa Magna Carta foi assinada pelo rei João Sem Terra, ainda no contexto da Idade Média, em que o parlamento busca limitar os poderes do rei, em que ele não poderia aumentar os tributos, a cobrança de impostos, sem anuência do parlamento, né? E assim, através da Magna Carta, o poder do rei é limitado por esse documento, é limitado pela lei. E assim, assinando a Magna Carta, o rei João Sem Terra e seus sucessores passam a respeitar, ou pelo menos deveriam, se fossem fiéis seguidores da lei, a entender que o parlamento é que passa a controlar os impostos, não é? E que todas as leis são derivadas do parlamento, ou seja, dos deputados. Bem, chegou agora de falarmos sobre os enclosures, o cercamento dos campos. Bem, esse período, séculos XVI e XVII, é um período de grandes transformações na Inglaterra, né? E ocorre, então, a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Os enclosures são o cercamento das terras, quando as terras comunais, as terras dos camponeses, as terras dos servos, são confiscadas e tomadas. E, com isso, né, muitos camponeses, desprovidos de suas terras, foram expulsos. E para que fazer esse cercamento das terras? A terra, a propriedade rural, torna-se uma mercadoria vendável e lucrativa. Esses grandes fazendeiros investem seus capitais, né, principalmente a gentry, né, e com isso eles passam a investir seus capitais para ampliar a criação da pecuária ovina, ou seja, das ovelhas, para a produção e o comércio de lã, para a produção têxtil. Assim, isso traz uma consequência social grave. Aquelas antigas aldeias camponesas, em que as terras eram cultivadas coletivamente, elas tornam-se agora propriedade privada. E muitos senhores, donos dessas terras, expulsam os camponeses. E assim, desprovidos de suas terras, sem ter onde plantar, vão ficar desempregados e acaba isso gerando o êxodo rural, a migração em massa do homem do campo para as cidades. E este êxodo rural, ele vai disponibilizar mão de obra barata para as nascentes indústrias, principalmente no século XVIII, com a Revolução Industrial. Era comum, no século XVI, XVII, início do século XVIII, a horda de bandos humanos, né, rastejando, mendigando pelas estradas e vivendo de pequenos roubos, pequenos furtos, né? E assim, o governo inglês, na época, cria até uma lei contra a vadiagem. Inclusive, esses mendigos, muitos foram presos. Diante dessas prisões lotadas, é nesse período também que alguns particulares ingleses começam a colonizar as 13 colônias, o atual Estados Unidos. E assim, nesse início do século XVII, muitos verão a América como a terra prometida, não é? Aquela que vai lhe dar o sustento, fugindo das perseguições religiosas, das guerras e em busca de emprego e de um pedaço de terra, muitos vão migrar para os Estados Unidos e vão iniciar o processo de colonização. Bem, ainda sobre os antecedentes da Revolução, é importante dizer que quem vai iniciar o processo de formação do Estado Nacional, da monarquia moderna, vai ser a família Tudor. E essa dinastia que vai governar a Inglaterra nos séculos XV e XVI. Tem início com o rei Henrique VII. Né?
E esse Henrique VII, ele vai pacificar uma guerra entre duas famílias feudais, a família York e a família Lancaster. York representado pela Rosa Branca e os Lancaster com o símbolo, né, representado por uma rosa vermelha. Por isso, Guerra das Duas Rosas. E depois de mais de 30 anos de conflito, essas famílias feudais saem fragilizadas e isso acaba fortalecendo a centralização do poder sob o comando do Henrique VII. Assim, essa dinastia Tudor vai estabelecer o desenvolvimento da Inglaterra com apoio da burguesia, com apoio dessa nobreza rural, mas com uma mentalidade capitalista, e esse absolutismo ainda inserido no contexto da economia mercantilista, ela vai trazer grande riqueza para essas duas classes, a burguesia e a gentry. Na imagem aqui, os soberanos da dinastia Tudor, começando com Henrique VII, depois de seu filho Henrique VIII, substituído pelo precoce governo de Eduardo VI, e depois, com a morte de Eduardo VI, jovem ainda, né, o trono vai passar para as filhas de Henrique VIII. Maria I, Tudor, a Blood Mary, a sanguinária, por ser católica, perseguia não só anglicanos, mas principalmente os calvinistas, e a brilhante Elizabeth I, considerada a maior governante da Inglaterra. Bem, Henrique VIII, o controverso governante inglês, após a morte de seu pai Henrique VII, ele passa a governar. E ele vai governar por quase meio século. É ele que vai enfrentar a reforma protestante na Inglaterra. Em 1534, ele cria o ato de supremacia. E o que estabelece esse ato de supremacia? Qual o motivo do Henrique VIII romper com o Papa? Por que ele vai estabelecer uma reforma protestante na Inglaterra? Havia já o objetivo, né, de confiscar os patrimônios, os feudos da Igreja Católica. Mas aí havia a necessidade de um pretexto. E quando ele quis se separar de sua esposa para se casar com uma de suas amantes, a Ana Bolena, né, e o Papa não autoriza o divórcio. O Papa espanhol não autoriza o divórcio. E assim, sobre esse pretexto, ele rompe com a Igreja Católica, separa-se de sua esposa e se casa com Ana Bolena. E isso é o fator, o chamado ato de supremacia de Henrique VIII, que ele vai desligar-se da Igreja Católica e criar uma nova igreja, a chamada Igreja Anglicana. Ela é um mix de rituais católicos, da hierarquia católica, mas uma mentalidade já influenciada pelo calvinismo. Então, ela vai conciliar os interesses, principalmente com uma mentalidade mais burguesa. Assim, ele centraliza o poder, unifica politicamente a Inglaterra, né? Se torna autoridade máxima, tanto em termos de poderes políticos, quanto em termos de poderes religiosos. E as terras, o rico patrimônio da igreja, algo em torno de 1/3 das propriedades na Inglaterra que pertenciam à Igreja Católica foram confiscadas pelo Estado e vendidas aos proprietários rurais, o que vai fazer com que a monarquia inglesa se enriqueça com a venda dessas propriedades. E outra, o dízimo, antes pago ao Papa, pago à Igreja Católica, o dízimo agora vai ser pago à própria monarquia inglesa, né, já que ele é o chefe supremo da religião anglicana. Bem, com a morte de Henrique VIII, o poder agora vai passar para sua filha bastarda, filha dele com a Ana Bolena, né? A Elizabeth I. Elizabeth vai fazer um grande governo. Também, como seu pai, um governo bastante longevo. A segunda metade do século XVI. Assim, início do século XVII. Ela, como seu pai, estabelece que a religião anglicana é a religião oficial de Estado, né? E para pacificar o país, né, ela
e sofre uma grande oposição, principalmente dos setores católicos, ela vai fazer um pacto com os protestantes, com os calvinistas. E assim, com maior tolerância religiosa aos protestantes, aos calvinistas, puritanos e presbiterianos, ela vai estabelecer uma paz religiosa, mas perseguindo os católicos. Além disso, ela vai estabelecer um mercantilismo bastante agressivo, buscando ampliar seus mercados consumidores, buscando ampliar o comércio. Em 1588, diante do fortalecimento da marinha inglesa, vai acontecer um grande conflito com a invencível armada espanhola. E a marinha britânica acaba derrotando a Espanha, do Filipe II. E assim, graças a essa vitória, a Inglaterra passa a ter a supremacia nos mares e, principalmente, passa a incentivar também a migração, a colonização para as 13 colônias. E, já que a Inglaterra não tinha as ricas colônias, já que as mais ricas colônias na América estavam sob domínio das monarquias ibéricas, Portugal e Espanha, ela passa a estimular a pirataria de Estado, as atividades corsárias. Bem, e assim, com a pirataria, com a grande ampliação do comércio, a Inglaterra se torna um país rico, ainda sob o governo de Elizabeth, e ela também, graças aos enclosures, a Inglaterra passa a ser uma grande exportadora de lã, retirada das ovelhas. E essa expansão da exportação de lã foi graças aos enclosures, ao cercamento dos campos para a criação das ovelhas. Bem, e ela morre. A rainha virgem, Elizabeth, morre sem deixar herdeiros em 1603. E sem deixar herdeiros é o fim da dinastia Tudor. E quem passa a governar a Inglaterra? Seu primo primeiro, Jaime. E Jaime, de uma nova família, a dinastia Stuart, ele governava a Escócia. E, diante disso, o trono inglês passa a ser agora de um rei da Escócia. Aí há o início da formação do Reino Unido. Bem, o governo de Jaime I, o James, ele vai governar o início do século, o primeiro quartel do século XVII. Então, conforme já adiantei, tem início aí a formação do Reino Unido com a Inglaterra, Escócia e Irlanda. Depois anexado também o País de Gales. E, como anglicano que era, ele passa a perseguir não só os católicos, mas também os puritanos. Mas por que tantas perseguições? Não se esqueçam que ele é anglicano, a religião anglicana é a oficial de Estado, e, principalmente, esse período é marcado por guerras de religião na Europa. E ele também, no contexto de uma economia mercantilista, ele vai estabelecer o aumento dos impostos para fortalecer o Estado, estabelece fortes monopólios estatais, e isso vai afetar os interesses da burguesia. Nesse momento, a burguesia passa a se opor. Interessante que, se a dinastia Tudor, a família anterior que governava a Inglaterra, com Henrique VII, o próprio Henrique VIII e a Elizabeth, fizeram um acordo no absolutismo consentido, essa dinastia Stuart vai querer implantar um absolutismo de direito e de fato. E isso vai acabar gerando revoltas, que vai desencadear a Guerra Civil. Então, ele tem um forte apoio dos senhores feudais e da própria Igreja Anglicana, seus pares. Enquanto isso, os opositores se organizam no parlamento. A pequena e média burguesia, a gentry, aquela nobreza capitalista com uma mentalidade burguesa, e os setores mais radicais, os calvinistas ingleses, os chamados puritanos. E assim, diante desses atritos com o parlamento, ele fecha o parlamento. Vejam que grande parte de seu governo, os representantes do povo, os deputados, tiveram seus direitos políticos cassados, e o Congresso permaneceu fechado durante uma década. Aqui são os governantes da dinastia Stuart, começa com
o Jaime I, depois substituído pelo seu filho Carlos II, depois o Carlos I e o Jaime II. Vamos falar agora sobre esses novos monarcas. Bem, com a morte do Jaime I, o trono passa para o seu filho, o Carlos I, que vai governar de 1625 a 1649. E assim, dando sequência ao governo de seu pai, ele também vai tentar implantar o absolutismo de fato e de direito, estabelecendo, com a influência das teorias do direito divino dos reis governarem, que os reis são representantes de Deus aqui na Terra, e assim ele vai implantar, sob influência do rei Sol, Luís XIV, lá da França, ele vai tentar implantar uma monarquia absolutista, majestosa, tal qual seu primo lá na França. E assim, apesar de jurar respeitar o Bill of Rights, a Carta, a Declaração de Direitos, em que o rei só poderia aumentar os impostos com a anuência do parlamento, ele não vai respeitar. Né? E toda vez que ele precisava de arrecadar mais impostos, ele pedia anuência ao parlamento, o parlamento se recusava, óbvio, representando os interesses da burguesia, e esse atrito vai gerar grande impopularidade ao rei. E assim, a tentativa de impor o absolutismo e o próprio anglicanismo, isso gera muitas revoltas. Né? Não se esqueçam que lá na Escócia, a religião já era calvinista, os presbiterianos. Né? E assim, explode a Guerra Civil em 1642. E durante esse longo período de Guerra Civil, envolvendo os setores mais importantes, e aí inseridos, né, na oposição, o exército de Oliver Cromwell, o exército do parlamento. Veremos a seguir. E no governo desses reis da dinastia Stuart, teve-se aí a influência de um grande intelectual, o pensador, o filósofo, iluminista, John Locke. John Locke, ele é considerado o idealizador do liberalismo político, a ideia de que todos os homens são iguais, né, e têm os direitos de escolher os seus governantes e de se rebelar, de fazer revoltas, guerras contra todos os governantes opressores. Um racional iluminista, ele defendeu a liberdade religiosa e os direitos naturais à vida, ou seja, todo homem tem direito de ser feliz, tem direito à vida, à propriedade privada. Olha os interesses da burguesia. Né? E assim, por fazer duras críticas aos absolutistas da família Stuart, ele acaba sendo exilado na Holanda. E ele vai ser o grande influenciador dessas revoltas contra os governantes. É um intelectual importante para consolidar a burguesia no poder. Suas principais obras, publicadas em 1689, durante a Revolução Gloriosa, as Cartas sobre a Tolerância, né, o Ensaio sobre o Entendimento Humano e os 2 tratados sobre o governo civil, onde ele defende o liberalismo político e econômico. Bem, conforme adiantei, né, explode a Guerra Civil, envolvendo praticamente toda a população inglesa, e nesse período de Guerra Civil, de um lado, a monarquia do rei Carlos I versus o parlamento do deputado general Oliver Cromwell. Enquanto os partidários do rei, os anglicanos, também denominados cavaleiros, né, a nobreza feudal mais tradicional, de religião anglicana, a religião oficial de Estado. Enquanto isso, a oposição se organiza em torno dos puritanos, os calvinistas, representando aí os interesses dos deputados no parlamento. É a burguesia contra a nobreza, é a monarquia contra o parlamento. E assim, Oliver Cromwell passa a liderar as forças militares dos puritanos e cria o novo modelo de exército, conhecidos como os cabeças redondas. Porque enquanto o exército dos cavaleiros feudais usavam cabelos mais compridos, o exército do Cromwell, o exército dos puritanos, usavam um cabelo mais curto,
não é? Muitas cabeças raspadas, com interesses mais populares. E assim, ele passa a recrutar entre esses setores divergentes da monarquia, não é? E passa a estabelecer que no exército a promoção não se dará pelos privilégios da nobreza, mas pelo mérito, pela competência de liderar e participar de uma guerra. Assim, depois de quase uma década de guerra, os puritanos vencem, a principal batalha é de Naseby, e o rei Carlos é aprisionado e decapitado. E Cromwell, então, a partir daí, toma o poder e implanta a República Puritana. Tá? Na Europa, a morte, através de um processo doloroso de decapitação, vai assustar as cabeças coroadas europeias, as cabeças absolutistas, principalmente na França. A partir de agora, né, e pela primeira vez na história, a Inglaterra vai ser governada por uma república puritana, uma república calvinista. Bem, e essa república de Cromwell, de 1649 a 1660, uma década, é um governo extremamente autoritário e centralizador, mas ele vai atender os interesses da burguesia, da expansão comercial. E assim, ele passa a reprimir os opositores, tanto na Escócia quanto na Irlanda. E assim, ao combater os seus inimigos, tanto na Inglaterra quanto na Escócia e na Irlanda, ele centraliza e unifica a Inglaterra, criando a partir daí a Comunidade Britânica das Nações, o Commonwealth. Bem, não se esqueçam que esse exército do Cromwell, os cabeças redondas, o novo modelo de exército, né, New Model Army, ele tinha participação popular. E esses setores, principalmente camponeses, de artesãos, né, que o ajudaram a derrotar as forças absolutistas e da nobreza, lideradas pelo rei Carlos I, que foram derrotadas, óbvio que esses artesãos e camponeses, né, os niveladores e os escavadores, eles vão buscar, através desse novo governo republicano, que seus interesses sejam atendidos. E quais são as reivindicações? Os levers, os chamados niveladores, reivindicam o direito de voto universal masculino, né? Querem o direito de participação política. E muitos deles, né, queriam também a devolução das terras que foram confiscadas dos camponeses. Por falar em camponeses, esses escavadores, os diggers, eles criticavam a propriedade privada e diziam que a origem de toda a desigualdade social na Inglaterra foram cercamentos e com o estabelecimento das propriedades privadas. Esses setores foram violentamente massacrados por Oliver Cromwell. Em 1650, né, então entendam que a repressão a esses movimentos populares, dos levers e diggers, representam claramente os interesses de Cromwell. Ele está ao lado da burguesia e não das classes populares. Então, ele vai extirpar esses líderes mais populares e buscar estabelecer um pacto com a burguesia, a classe que o colocou no poder. Em 1650, né, ele vai dar ainda estabelecer, por decreto, os atos de navegação de 1650, estabelecendo que somente navios ingleses poderiam transportar as mercadorias de seu país, ou do próprio comprador. O que eles queriam estabelecer com isso? O monopólio marítimo, para que os produtos, né, ingleses fossem transportados somente pela Marinha Britânica. Com isso causa uma grande guerra contra a Holanda. A Holanda, na época, tinha a grande frota mercante do mundo. A Holanda, se sentindo prejudicada, vai entrar em guerra contra a Inglaterra. E, mais uma vez, a Marinha Britânica, na Marinha Inglesa, consegue vencer essa guerra. E assim, Oliver Cromwell desenvolve ainda mais a Marinha Mercante e a Marinha de Guerra, e com isso, a partir desse período, século XVII, a Inglaterra passa a dominar os mares. Isso consolida não só a burguesia, mas o próprio capitalismo inglês. Bem, conforme já disse, Oliver Cromwell, ele não é um democrata. E assim, em 1653, ele implanta uma ditadura puritana, reprimindo os setores populares,
se torna um Lorde Protetor da Inglaterra e instaura uma república burguesa calvinista. Né? Assim, ele passa a perseguir os opositores católicos e as terras dos católicos, principalmente na Irlanda, passam a ser distribuídas para os seus aliados protestantes. Isso gera um conflito até hoje, a rivalidade entre católicos e protestantes na Irlanda. Né? A exemplo do movimento político, o IRA, o Exército Republicano Irlandês, né? Muito forte no século XX. Assim, após a morte de Oliver Cromwell, em 1658, seu filho, Richard Cromwell, assume o poder. Mas o herdeiro não tinha a capacidade, a habilidade de seu pai. E assim acaba sendo deposto. As classes privilegiadas, então, percebem que a experiência republicana e as suas agitações políticas incomodavam os interesses do capital. Assim, a elite inglesa resolve restaurar a monarquia. Sob o comando de quem? Da família Stuart, a mesma família que foi deposta. Né? Agora, não mais com o Carlos I, mas o seu filho Carlos II, que estava no exílio na França. E assim, temendo as revoltas populares dos diggers e dos levers, os escavadores e os niveladores, a burguesia restaura a monarquia. Né? E assim, os monarquistas retomam o poder na Inglaterra. Bem, e essa restauração se dará com o Carlos II, anglicano, né? Religião oficial, e pela sua forte identificação com a França, um país católico, ele foi, diante da morte do seu pai, o Carlos I, ele foi criado na França católica. E ele, apesar de ser batizado na religião anglicana, ele tinha simpatia com os católicos. E aí, aproximando-se da França, a França absolutista, da famosa dinastia Bourbon, ele quer também, pela sua própria influência absolutista, ele quer implantar o retorno do antigo regime lá na Inglaterra. E isso acaba gerando uma forte oposição do parlamento. Não é? O parlamento, temendo as perseguições, cria-se então o habeas corpus. O que significa esse habeas corpus? Que todo cidadão tem direito de responder em liberdade por um crime que estiver sendo acusado. Não é? O habeas corpus, ele é uma defesa do direito, né, contra os governos opressores e tirânicos. E, ao mesmo tempo que cria-se esse habeas corpus, né, com direito de liberdade contra as prisões arbitrárias impostas pelo rei Carlos II, né, o Congresso também, através de uma lei, exclui os católicos dos cargos políticos. Né? Por que o parlamento faz isso? Porque ele teme que o Carlos II, da família Stuart, restaure o catolicismo no país. Assim, diante desse atrito, em 1683, como seu pai, ele fecha o parlamento. E nessa época também, né, e ele age contra a lei, porque legalmente ele não poderia fechar o parlamento, fechar o Congresso. E é nessa época também que surgem dois grandes partidos políticos. O liberal, né, que quer a implantação de uma monarquia parlamentarista sob o controle dos deputados, e os Tories, favoráveis ao rei. Esses Tories, né, muito fortes na Câmara dos Lordes, né, que seria o Senado aqui no Brasil, favoráveis ao rei. E, obviamente, esse partido conservador, em sua maioria, representando os interesses da nobreza, enquanto que o Partido Liberal, representando os interesses da Câmara dos Comuns, os burgueses. Bem, com a morte do Carlos I, o novo rei é o Jaime II. Não é? E assim, é uma nova dinastia? Não, é a mesma dinastia, a dinastia Stuart. Não é? E assim, como seu irmão, Carlos I, ele foi criado na França católica. E aí ele busca restabelecer o absolutismo como seu irmão e impor o catolicismo como religião oficial. Ele era casado com uma católica e, para piorar a situação, o seu herdeiro foi batizado no catolicismo, ou seja, o sucessor
do Jaime II, se houvesse, seria um rei católico, né? E assim, com forte apoio do poderoso rei Sol, o poderoso rei absolutista Luís XIV, né, o rei da França, ele tenta restabelecer o absolutismo e o catolicismo. E isso, gente, depois de apenas 3 anos de governo, explode a Revolução Gloriosa, né? E o que foi essa Revolução Gloriosa? O parlamento, sem derramamento de sangue, sem violência, sem guerras, sem convulsões populares, eles conseguiram depor o Jaime II, que é exilado para a França. E assim, com esse golpe de Estado, a Revolução Gloriosa, o parlamento convida o genro do rei deposto, Jaime II, o príncipe holandês, Guilherme de Orange, que era casado com a filha mais velha do Jaime. E assim, um novo governo se estabelece do Guilherme de Orange com a rainha Maria Stuart, também herdeira, sucessora aí do trono inglês. E assim, mas cabe a pergunta, por que trocar um rei? Porque agora esse rei vai ser limitado pelo parlamento. E ele faz um juramento ao tomar posse que ele não iria fechar o Congresso, que ele iria respeitar as decisões do Congresso. E assim, a burguesia sai vitoriosa desse conflito e exigia mais liberdade política, econômica e religiosa. Assim, a vitória da Revolução Gloriosa, o rei assina o Bill of Rights, a chamada Declaração de Direitos, um documento mais moderno em relação à Magna Carta de 1215. E assim, essa Declaração de Direitos, o Bill of Rights, teve forte influência do intelectual John Locke, né? Assim, o parlamento estabelece que é ele que decide sobre os impostos, a redução ou a cobrança desses impostos, ou a própria elevação dos tributos, garante a propriedade privada para a burguesia e o ideal de Montesquieu, a divisão dos 3 poderes de Estado, executivo, legislativo e o judiciário, sendo que o rei não é mais absolutista. O rei passa a dividir o poder com o parlamento e a Suprema Corte, o poder judiciário. E, ao mesmo tempo que ele assina a Declaração de Direitos, a Carta de Direitos, o chamado Bill of Rights, estabelece também um ato de tolerância, com liberdade de culto às outras religiões. O anglicanismo, apesar de ser a religião oficial, a religião do Estado, a religião do rei, houve liberdade de culto para os calvinistas. E o catolicismo, né, continuou sendo proibido, exatamente com o objetivo de quê? De conter qualquer ameaça de restauração do catolicismo e do próprio absolutismo. Assim, se implanta a primeira monarquia constitucional parlamentarista, em que quem governa de fato o poder executivo, quem é chefe do poder executivo, é o primeiro-ministro, o líder do parlamento, escolhido entre a população, entre o partido que tem maioria no parlamento. E estabelece a máxima, a frase: o rei reina, mas não governa, porque quem governa é o primeiro-ministro. Não é? E até hoje, não é assim que funciona na Inglaterra. E a burguesia, a grande classe privilegiada, se consolida no poder, não é, com a Revolução Gloriosa, e implanta o liberalismo econômico. A ideia de que o Estado não deve intervir na economia, não é? De que o Estado deve reduzir sua participação na economia, deixe por conta da iniciativa privada. Assim, as consequências dessa Revolução Inglesa acabam definitivamente com o absolutismo. A burguesia passa a controlar o parlamento, é ela que vai fazer as leis, convocar o exército em caso de um grande conflito e garantir a liberdade de expressão, a liberdade de comércio e também a liberdade religiosa. Não é? Se implanta aí o liberalismo econômico, atendendo aos interesses da classe burguesa. Quem são os grandes beneficiados? Adiante, a pequena nobreza capitalista, né? E a alta burguesia, né? Que, assim, ele vai consolidar a Revolução Agrícola na Inglaterra, ampliando os enclosures, né? O cercamento dos campos,
acabando com os últimos resquícios do feudalismo e modernizando a agricultura e o próprio capitalismo. Assim, a Revolução Inglesa ela foi a grande responsável pela tomada do poder da burguesia, estabelecendo as bases não só do capitalismo liberal, mas da própria Revolução Industrial do século XVIII. É isso, um abraço.